Até as expressões que a gente usa, né? A mulher que coloca o pau na mesa. A gente usa muito as expressões relacionadas ao masculino para falar de poder, para falar de coisas decisivas e tal. Eu perguntei aqui no meu Instagram, conta pra mim uma frase ou cena machista que você tenha presenciado e que por não ser muito óbvia e escancarada, tenha demorado para cair sua ficha. Aí eu selecionei algumas aqui. Primeira delas. Você consegue as coisas porque tem uma energia muito masculina. Já ouvi também. Que bonitinha, tão pequenininha, falando assim sério. Também já ouvi. Depois de anos de ralação e finalmente ter uma posição de líder, ouço de um cara que já tinha sido meu chefe e que naquele momento era meu subordinado, a seguinte frase: você sabe que tá aí porque precisam de uma liderança feminina, né? Um homem não quer despir uma mulher e parecer que está lendo um jornal. Um cliente comentando sobre minhas tatuagens. No fim de semana, num barzinho com meu namorado, em que minha filha estava com o pai, somos separados, uma mulher me pergunta em tom desaprovador: e onde está a sua filha enquanto você está aí se divertindo? Tem muito pelo aqui. Aí a gente imaginou que quem falou isso para ela era um cover do Tony Ramos. O ginecologista me perguntou quantos parceiros sexuais eu já tive na vida. Quando eu respondi que nunca tinha parado para contar, ele fala que promiscuidade era ter mais de 2 relacionamentos por ano e que essa era uma explicação que estava no dicionário. Esse dicionário aí é do TFP, né? Tradição, Família e Propriedade. Aí a clássica que eu ouvi minha vida inteira: você precisa ser mais leve e deixar sempre um sorriso no rosto. Queria contar, bom, todas essas daqui eu já ouvi, principalmente a questão da energia masculina, né? E acho que até isso a gente fala, até as expressões que a gente usa, né? A mulher que coloca o pau na mesa, um trabalho que é do caralho. A gente usa muito as expressões relacionadas ao masculino para falar de poder, para falar de coisas decisivas e tal. Então, várias dessas daqui eu já passei. Mas eu queria contar uma específica que eu passei e que eu não entendi o que estava acontecendo e que eu acho super importante falar. Que foi o seguinte: eu estava num evento e tinha uma pessoa ali que eu admirava muito, pelo cargo que ela tinha, pelas coisas que ela dizia, e eu tinha uma admiração por ela, pelo trabalho, etc. Era um homem. E aí, só que eu estava ali num momento da minha vida que eu ia começar um relacionamento. E eu não estava querendo ficar com ninguém. Só que esse homem, ele começou a conversar comigo e ele punha a mão no meu braço, ele punha a mão no meu joelho, ele falava muito perto de mim, ele mexia no meu cabelo. E ele começou a falar muito perto de mim, e ele começou a falar: vamos sair daqui, vamos para algum lugar. E eu comecei a falar: não senta tão perto de mim, não põe tanto a mão no meu braço, porque eu vou começar um relacionamento, eu não tô afim de ter nada com ninguém agora, as pessoas estão vendo e isso pode complicar que eu comece esse relacionamento. Então eu tinha dito não. E ele falou para mim: mas o seu olhar é um olhar de sim, você quer. E ele não estava errado. Eu de fato estava com um olhar de sim ali, de fato eu queria, eu estava atraída, principalmente intelectualmente por aquela pessoa e um pouco deslumbrada pelo que ele representava para mim ali naquele momento, né? Principalmente por essa questão mais intelectual. E aí eu saí de lá meio fugindo, assim, eu falei: eu vou pegar uma bebida e já volto. Eu saí correndo dali, entrei num Uber e eu vim no Uber passando mal, assim, com muito enjoo. Eu cheguei na minha casa e eu fiquei assim umas 2 horas meio chorando, meio passando mal, eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Enfim, ele só pôs a mão né? Nunca é só. Pôs a mão no meu braço, pôs a mão na minha perna, uma hora tentou meio beijar meu pescoço. Mas o que era aquilo que eu estava sentindo? Aí eu fui conversar, fiz terapia, conversei com algumas amigas. E aí eu entendi uma coisa que eu acho que é muito importante. Muitas vezes, o abuso sexual, ou até moral, ele parte de um lugar em que você está gostando do que você está vivendo em algum grau. Porque 50% do meu corpo estava com uma ojeriza daquela situação, porque não era o momento para viver aquela situação e porque ele estava insistindo, mas eu também queria. Então, muitas vezes, é uma situação que pode dar a sensação de prazer, que pode dar a sensação de, mas esse cara é interessante, eu quero viver isso. E o toque da pessoa pode, de repente, te dar um arrepio, você gostar daquilo, você ficar excitada, mas você decidiu que é não. Então, só para não cair naquele clichê tão importante, né, do não é não, é extremamente importante, mas às vezes entra numa coisa do, tá, não é não, isso é tão dito, mas muitas vezes o nosso não tem uma parte nossa que está berrando sim, só que se é não e acabou. Mesmo que o teu olhar, eu estava ali numa situação em que eu também queria aquilo. E isso foi um aprendizado muito já recente para mim, eu já com 43 anos de idade.
de que eu podia dizer não e que não estava errado eu olhar para aquela situação e entender aquela situação como uma situação de assédio, mesmo eu tendo um olhar e um arrepio no corpo de quem também queria aquilo. Às vezes é assédio sendo bom, às vezes é assédio sendo gostoso. E isso foi uma coisa que eu só aprendi agora. É complicado, é complexo, mas eu acho que é uma coisa bem interessante da gente parar para pensar.